Bom dia, meus queridos do 9º ano. A nossa aula de ciências de hoje, nós vamos fazer a correção, tá? Vamos começar com a página 286, depois vamos para a página 289 até a 292. Vamos lá? Peguem aí o livro de vocês, né? A primeira questão, né, da página 286 diz o seguinte: interação. O que se pode fazer para reduzir a emissão de poluentes atmosféricos? Para decidir, é necessário conhecer algumas das principais fontes poluentes, seus impactos e como evitar a emissão desses poluentes. Para isso, reúna-se com um colega, né? Vocês não vão fazer isso, né, sozinhos em casa, com a ajuda de alguém, e pesquisem em livros e em outras fontes confiáveis na internet informações para preencher o quadro a seguir. Então, aí a gente tem, né, as atividades poluentes, transporte, indústria, agropecuária, queima de resíduos. E vocês vão pesquisar em cada uma dessas atividades poluentes, né, os poluentes emitidos, os efeitos e como reduzir a emissão. Então, aqui eu coloquei uma sugestão de vocês, né, não sei se vocês pesquisaram nesse site, mas a gente tem aqui 2 endereços, tá, de sites, né, um é da Vida e Longevidade e o outro é do Ministério do Meio Ambiente. Certo? Então, nesses sites vocês vão encontrar, né, informações com relação aos poluentes emitidos, os efeitos e como reduzir, né, a emissão desses poluentes. Agora nós vamos para a página 289. Nós temos um texto, né, sobre desenvolver e aplicar, e esse texto é sobre: entenda por que os incêndios que atingem a Austrália são tão graves, né? Então, na primeira questão, pede para a gente montar um quadro comparativo com informações apresentadas no texto que evidenciam as diferenças entre eles, as queimadas da Amazônia e as queimadas na Austrália. Então, aqui a gente colocou as queimadas na Austrália, né? Os incêndios ocorrem naturalmente, mas podem ocorrer também devido à ação humana, e na Amazônia os incêndios ocorrem por ação humana, tá? A vegetação é adaptada ao fogo aqui na Austrália, enquanto que na Amazônia ela não é adaptada ao fogo. Outra diferença é que na Austrália a vegetação é seca, na floresta amazônica a vegetação é úmida. Em relação ao clima, né? Todos os dois têm clima quente, tá? Só que na Austrália é quente e seco, né? Bastante seco, por isso que a incidência de queimadas é muito grande. E o clima quente e úmido na floresta amazônica, ok? Agora vamos passar para a segunda questão. De acordo com o texto, estudos mostram que as mudanças climáticas são um intensificador para o aumento das queimadas na Austrália. Pesquise se há estudos que apontam para a influência das mudanças climáticas na Amazônia ou outros biomas do Brasil. Apresente os principais argumentos dos estudos que você encontrou. Então, eu coloquei aqui somente uma sugestão, tá? Na segunda questão. Vocês podem pesquisar, né, nos relatórios do IPCC, que é o painel intergovernamental sobre as mudanças climáticas, que vocês encontrarão, né, sobre, né, vários estudos são feitos, tá, gente, sobre a influência dessas mudanças climáticas, tanto na Amazônia quanto em outros biomas aqui do Brasil, né, a Caatinga, o Cerrado, ok? Terceira questão. Pesquise se os incêndios que ocorreram na Austrália afetaram a sua biodiversidade e aponte quais foram as consequências para ela. Tá? Então, existem várias notícias, né, vários sites que mostram os impactos da biodiversidade na Austrália em decorrência dos incêndios, né? Vocês têm que pesquisar em fontes confiáveis. Eu coloquei aqui algumas informações, tá? O incêndio em números, né? Segundo a organização WWF, né, na Austrália, especialistas e o governo australiano, são algumas resultantes desse desastre em todo o país, tá? Isso em 2020, janeiro de 2020. 8,4 milhões de hectares de matas, né, foram queimadas, florestas e parques, tá? Até 1,25 bilhão de animais nativos foram mortos, né, ou feridos pelo fogo. 1/3 da população de koalas foi dizimada pelos incêndios, tá? Mais de 2.000 casas foram perdidas, menos 25 pessoas, incluindo bombeiros e voluntários, morreram. Milhares de pessoas e também de outros animais ficaram feridos e desabrigados, tá? Consequências, né, desses incêndios na Austrália. Eu coloquei aqui algumas consequências para a gente poder falar rapidinho. Então, impactos físicos, né, foram destruídas
cerca de 5,9 mil edifícios, incluindo mais de 2,8 mil casas, além de várias mortes humanas. Tá? Alguns impactos ecológicos na biodiversidade, estima-se que 1 bilhão de animais e muitos outros, morcegos e insetos, provavelmente morram nas próximas semanas e nos próximos meses, como resultado da perda de habitat e também de fontes de alimento. Em relação à consequência na saúde pública, a intensa fumaça e a poluição do ar desses incêndios teve o pior índice de qualidade do ar entre todas as grandes cidades do mundo, Isso em 2020, Canberra, que é a capital da Austrália. Tá? Os impactos que cruzam fronteiras, essa fumaça dos incêndios, elas vão percorrer grandes distâncias, elas vão para outros locais, outros países. Tá? Custos para a saúde mental, o incêndio não causa somente danos físicos, mas também as pessoas sofrem traumas, devido a essa evacuação de emergência, perder o lar, perder algum animal, perder algum pertence, dentre outras coisas. Custos econômicos, o que isso leva à economia daquele país, tá? Algumas empresas e instituições elas foram forçadas a fechar durante os períodos de níveis excessivos da poluição do ar, então a economia ela fica bastante abalada por conta dos incêndios. A mudança climática, esses incêndios florestais não só foram prováveis e intensos devido às mudanças climáticas, como também aumentaram o problema. O custo ambiental, a poluição, as cinzas dos incêndios chegam a áreas de recreação das escolas, dos quintais, tudo isso causa danos à população. Os locais de captação de água potável, eles ficam tipicamente em áreas de floresta e, portanto, são vulneráveis à poluição dos incêndios florestais. E temos os impactos agrícolas, Os incêndios florestais, eles queimam pastagens, matam o gado, destroem os vinhedos, ok? Agora nós vamos passar para a página 291, a seção atividades, Vamos responder aí. Primeira questão. Cite pelo menos 3 fatores que são motivos da perda de biodiversidade e explique-os. Nós temos aqui o desmatamento, o desmatamento o qual fragmenta e degrada áreas que são fundamentais para a sobrevivência de diversas espécies, e manutenção também dos serviços ecossistêmicos. A superexploração com a caça, a pesca, o tráfico de animais e de espécies e captura acidental de espécies. A poluição também é um outro fator, a qual ela é crescente pela ação humana, ela degrada o ambiente, ocasionando um agravamento nas mudanças climáticas, tá? Que nós temos percebido nas últimas décadas, perda também de habitats naturais das espécies e perda da própria espécie, ou seja, extinção de algumas espécies. Segunda questão. Um dos fatores que causam a perda de biodiversidade é a fragmentação florestal. Explique como e por que isso acontece, Então, a fragmentação florestal, ela é a perda, de habitats decorrente de quê? Do desmatamento para exploração de madeiras. Ou ainda, pode ser por conta da abertura de pastos, para o gado e para outras atividades, tá? Então, essas áreas, elas constituem em áreas de vegetação interrompidas que apresentam condições ambientais que ficam completamente das condições originais, certo? Vamos lá. Terceira questão. Assinale a alternativa abaixo que corresponde corretamente a uma característica e ou consequência da introdução de espécies exóticas em determinada. A gente tem como opção correta o item B, Geralmente desequilibram o ecossistema que as recebe, pois não são encontrados predadores, tá? Ou competidores, levando ao risco de contaminação por doenças ou extermínio das espécies nativas. Então, tudo isso a gente explicou na aula passada, nessa introdução de espécies exóticas no ambiente. Isso aí é um risco, que o ambiente sofre pragas, esse espaço fora de controle, o seu desenvolvimento. Tirar uma espécie de um local e colocá-la, num outro local, qual ela não é nativa. Quarta questão.
como o grande consumo de carne bovina pelas pessoas pode afetar negativamente a biodiversidade. O grande consumo, né, de carne bovina estimula cada vez mais a produção de carne por criação de gado. Então, se tem consumo, né, gente, da venda de carne bovina, com certeza os produtores eles vão aumentar a sua produção. Então, a criação de gado, ela ocupa extensas áreas de pasto, né? Áreas estas que são desmatadas e abertas para a produção desses animais, causando um grande impacto, né, ambiental naquele meio. Vamos agora para a quinta questão. Assinale abaixo somente as consequências do aquecimento global. Então, a gente colocou aí a sequência global. O efeito estufa também é uma consequência do efeito global, do aquecimento global. Temos o derretimento de geleiras, né, que são as geleiras das calotas polares. E temos também as mudanças climáticas, certo? Assinale, sexta questão, assinale a alternativa que corresponde aos gases, né, do efeito estufa. Então, quais são os principais gases? Nós temos aí o dióxido de carbono, né, o gás metano, os óxidos nitrosos e também os gases fluoretados, sendo que a maior parte é realmente pelo dióxido de carbono e pelo gás metano, tá ok? Então, gente, a nossa aula de hoje ela vai ficando por aqui, certo? A gente terminou e concluiu a correção do capítulo 2 e na próxima aula a gente já vai fazer a correção do exercício de casa e também começar o capítulo 3. Então, tenham todos uma boa semana e um bom estudo.